Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar sobre Barnabé, um dos primeiros líderes da igreja primitiva, que ajudou muito a Paulo. Se encontra no livro de Atos 4, versículo de número 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita natural de Chipre. Eu quero dizer que os apóstolos deram o nome dele de Barnabé. Aleluias. Quer dizer, irmãos, que havia muitos líderes da igreja primitiva, mas poucos foram tão humildes e influentes como Barnabé. Seu nome era José, mas os apóstolos mudaram seu nome, porque ele era um estímulo para todos que conheciam. Havia milhares de judeus em Jerusalém que foram convertidos no dia de Pentecostes e nos dias seguintes. Eles não vieram preparados para uma longa estadia na cidade, mas muitos deles ficaram a ouvir a pregação dos apóstolos, e muitos deles precisavam de ajuda não só espiritual, mas também financeira. A palavra do Senhor nos revela no livro de Atos que algumas pessoas que tinham propriedades, que tinham casas, terrenos, venderam e deram dinheiro aos apóstolos para que pudessem alimentar a multidão e ajudar as pessoas carentes. E um dos que vendeu um terreno era Barnabé, da ilha de Chipre. Está no livro de Atos 4:36, ao qual nós acabamos de ler. Ele era, irmãos, um levita, de acordo com a distribuição de terras. Quando os israelitas entraram em Canaã, os levitas foram dadas as cidades e as pastagens ao redor das cidades para o seu gado. As pastagens prorrogaram 3.000 pés, mais de meia milha, em todas as 4 direções de cada cidade levita. Barnabé vendeu um campo, irmãos, que possuía, e trouxe o produto para os apóstolos. Pedro também foi quem primeiro pregou para os gentios. No entanto, irmãos, foi Paulo quem o Senhor escolheu para ser seu pregador especial para a nação gentia. Quando ele era um novo convertido, Paulo foi para Jerusalém e tentou contatos com os crentes ali, mas tinham medo dele, pois antes da conversão do evangelho, Paulo se chamava-se Saulo e perseguia os cristãos. Barnabé, irmãos, viu o que estava acontecendo. Ele próprio tinha confiança e o respeito dos fiéis. E ele soube que Paulo ele era sincero. Então ele apresentou Paulo aos apóstolos em Jerusalém. E assim Paulo foi aceito. Barnabé contou-lhes como Saulo havia sido convertido e como ele estava pregando sobre Jesus. Atos 9:23. Eu quero dizer, irmãos, que a igreja aceitou-os. E eles ficaram por um período em Jerusalém. Porém, Paulo, que antes era perseguidor, ele tornou-se agora perseguido e teve que ir para Tarso. Atos 11:23. A mais tarde, Barnabé foi para Tarso à procura de Paulo. Ele o encontrou e o levou para a cidade de Antioquia. E os dois pregaram na cidade por um ano inteiro. Eles foram os primeiros missionários e fizeram muitas viagens de evangelização nas nações. Aqui a palavra do Senhor nos fala que uma certa vez o Espírito Santo direcionou Paulo e Barnabé para irem a Chipre para pregar. Lá conheceram um falso profeta chamado Bar Jesus ou Elimas. Ele era um atendente para o procônsul e funcionário do governo. Este homem ficou contra Paulo e a sua pregação. E Paulo o chamou de filho do diabo. Ele disse que ele ia ser cego por um tempo. Imediatamente ele ficou cego e começou a procurar alguém para levá-lo ao redor. O procônsul ficou impressionado e acreditou nos ensinamentos de Paulo e Barnabé. Eu quero dizer que o Espírito Santo, irmãos, sempre dirigiu os trabalhos de Paulo e Barnabé. E eles viajaram para várias cidades, pregando as boas novas sobre Jesus. Na cidade de Listra, Paulo fez um milagre em que um coxo foi capaz de andar novamente. O povo pagão da cidade, que pensava que eram deuses, e preparavam-se para oferecer sacrifícios. Mas Paulo e Barnabé saíram correndo, gritando que eles também eram humanos, e o que eles precisavam era adorar a Deus, o Deus verdadeiro. Barnabé não era um dos 12 apóstolos, mas neste caso ele é chamado apóstolo porque ele foi enviado pelo Espírito Santo para uma missão especial. João Marcos, seu primo, viajou com Barnabé e Paulo para algumas das cidades,
mas abandonou-os em uma cidade e não conseguiu continuar a viagem com eles. Esse incidente viria a causar um problema porque Barnabé queria levar João Marcos novamente com eles, mas Paulo recusou-se a levá-lo. Então Barnabé levou João Marcos com ele para a ilha de Chipre e Paulo foi com Silas através da Síria. Eles concordaram com este compromisso e a obra de Deus continuou. Mas há uma indicação de que Paulo e Barnabé, irmãos, trabalharam juntos novamente em uma carta aos Colossenses que foi escrita na prisão. Barnabé, irmãos, era verdadeiramente o filho de incentivo, aquele que vai para frente, aquele que toca, aquele que levanta o caído, aquele que empurra, aquele que é amigo, sincero, que sempre olhou para o melhor das pessoas. E Deus quer que aprendamos com esse exemplo de Barnabé, de sempre dar mais uma chance às pessoas, de saber ver o que cada um tem de bom, o que cada um, colher aquilo que cada um tem de melhor. E Barnabé viu isso em Saulo, viu isso em Paulo. E foi um ajudador, uma mão estendida para ele, empurrou ele, deu um empurrão, irmãos, para que ele tornasse um dos maiores missionários da palavra de Deus. Então o que Deus nos fala? Seja como um Barnabé, um ajudador, um amigo, um servo do Senhor, uma pessoa que estende a mão ao próximo, uma pessoa que está ali para aliançar, para colocar, para produzir algo grande na tua frente, para te mostrar, abrir os caminhos, porque o Espírito Santo sempre vai fazer isso. O Espírito Santo sempre nos vai dar a direção de como nós devemos agir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias.